super esportivo McLaren, avaliado em 3,5 milhões de reais, bate numa árvore no Parkway. Na edição de hoje você vai descobrir quem é o milionário dono desse carrão. Motorista atropela a cachorra e ainda faz gestos obscenos para o dono da cadela. Olha o que aconteceu ontem na rodoviária do Plano Piloto. Era por volta de 8 da noite, o local estava movimentado, mas isso não intimidou um homem de esfaquear o outro. Ele se aproxima, tira a faca da caixa e golpeia a vítima sem se importar com a quantidade de pessoas em volta. Os policiais do patrulhamento ostensivo receberam o pedido de socorro do próprio homem que foi esfaqueado perto do lado esquerdo do peito e começaram a caçada ao autor. Ele tentou fugir, mas foi capturado pelos PMs que encontraram a faca escondida na caixa. O criminoso foi levado para a 5ª DP, a vítima para o hospital de base e passa bem. Sargento da Força Aérea Brasileira acusado de Logo mais, 4h40 da tarde, ao vivo, futebol em altíssimo nível. Real Madrid enfrenta Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes. Toda a temporada, Neymar marcou apenas 3 gols e nenhum pela Liga dos Campeões. O retorno dele fortalece o time em campo, mas não diminui a pressão que vem das arquibancadas. No Paraná, um motorista atropelou e matou uma cadela na tarde de ontem. Depois dessa maldade, esse homem ainda teria mostrado o dedo do meio para o dono da Nina, que é a cachorrinha, e fugiu. As imagens são muito fortes. Pessoas que estavam na rua no momento do atropelamento ainda tentaram socorrer a cadela, mas ela não resistiu. A repórter Vanessa Vitória está com o dono da Nina nesse momento. Vanessa, boa tarde para você. Você pode explicar o que aconteceu? Foi mesmo de propósito esse atropelamento? Olá, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, tudo indica que sim, viu? As imagens mostram isso, porque o que acontece? A Nina, a cachorrinha ali de 6 aninhos, ela era super acostumada a circular por aqui. Eu vou mostrar para vocês, o condomínio residencial, ele embora seja um condomínio, não tem uma portaria que fecha a circulação de pessoas, não. Mas quem entra por aqui, geralmente são os moradores ou pessoas que querem fazer algo aqui no condomínio. Então, a circulação de veículos aqui é com baixa velocidade. O que aconteceu ontem? O carro do tutor da Nina, do Emerson, estava estacionado bem aqui nesse ponto. E a Nina, acostumada a andar por aqui sem coleira, estava com o tutor. Só que a mulher dele chegou com as compras e a Nina decidiu atravessar. Tanto que nas imagens, Felipe, é possível ver que foi exatamente aqui, nessa curva, foi exatamente desse ponto que saiu o carro. E aqui onde a gente vai passar agora, foi por onde a Nina estava passando quando o carro veio e atropelou ela. Passou por cima da cachorrinha. Por que tudo indica que realmente foi proposital? Porque a velocidade era baixa, populares sinalizaram, inclusive o dono da Nina sinalizou para ele. Ele não freou em momento algum, nem depois de passar por cima, né? Com a primeira roda ali, ele não freia. Ele segue, mostra o dedo para o proprietário, para o dono da Nina, para o tutor, e segue e vai embora. Não presta socorro. Nas imagens é possível ver a dona dela, né, que estava com as sacolas na mão, e a filhinha também do Emerson, chegando perto aqui do corpinho da cachorrinha que estava bem aqui no asfalto. Eu vou conversar com o Emerson agora. O Emerson era o tutor da Nina, já há 6 anos, a cachorrinha tratada pela família como realmente uma filha. Emerson, é bem difícil, né, a gente contar essa história para você, que era o tutor dela, mas o que você fez no momento que você percebeu que a sua cadelinha tinha sido atingida por um carro? Olha, no momento nós ficamos sem reação, porque foi uma coisa assim que não deu para acreditar. O cara fazendo uma curva em baixa velocidade, entendeu? O carro estava devagar e não acreditou que isso ali ia acontecer, né? E quando o cara fez a curva, eu sinalizei para ele parar, ele jogou o carro em cima. Nós ficamos sem reação, ficamos sem saber o que fazer. Aí na hora eu abri os braços para ele, para perguntar, tipo assim, pô, por que isso? Ele só simplesmente me deu o dedo e continuou. Seguiu, foi a hora que eu saí e peguei o carro, mas a reação nossa foi playback, né? Assim, sem reação, ficamos sem... Você tentou ir atrás dele? Sim, eu peguei o carro e fui atrás, a gente queria saber o porquê daquilo, mas não encontrei, ele foi embora e... E aí quando você voltou, sua cadelinha estava aqui no chão? Ela já estava morta, entendeu? A cachorra já estava morta, minha esposa já tinha tirado ela da rua, tinha colocado ali na sombra e ela já estava morta. Não deu tempo de socorrer? Não deu tempo, nós ficamos assim, sem reação, ficamos
pasmo com a situação. As imagens que a gente vê, elas foram gravadas pelas câmeras de segurança que estão instaladas bem ali, né, naquele poste. Foi daquela ali, daquele prédio ali. E foi por isso que vocês descobriram quem era o homem que teria atropelado ela, porque não era um morador daqui, e sim um motorista de aplicativo, que inclusive estava com uma passageira dentro do carro no momento, é isso? Isso. Ele tava com a passageira dentro do carro. Até então, nós ficamos tão nervosos aí com a situação que nós não vimos a pessoa dentro do carro. Quando os agentes da Polícia Civil vieram puxar as câmeras, tal, que foi a hora que eles me falaram, ó, ele estava com a passageira dentro do carro. Né? A gente não tinha nem visto na hora isso daí. A prisão dele aconteceu ontem mesmo, né? Foi ontem. Aconteceu ontem, como isso aí é um crime inafiançável, né? E ele ainda foi preso em flagrante e não cabe fiança, né? O delegado, inclusive, vai falar isso pra gente já. E qual que foi a sua sensação? Eu sei que não vai repor, né? A Nina não vai voltar, mas como que você se sente com essa notícia de que ele foi pego? Assim, nós aqui em casa estamos um pouco aliviados, né, de saber que ele está preso. A gente sabe que que ele vai ser, né, vai ser posto em liberdade e tal, vai ter audiência de custódia, ele vai ser solto. Mas só isso daí já nos acalenta um pouco, saber que ele foi preso. Eu ainda vou mover uma ação civil contra ele, entendeu? Já está tudo encaminhado. Ele tem que se responsabilizar, ele tem que ter a consciência do que ele fez foi uma maldade. Porque para mim, o que ele fez com a cachorra, ele pode fazer com o ser humano. Se eu vi no rosto dele assim, o cara um pouco de descaso, me dando o dedo assim, sem reação nenhuma, muito pouco caso. Provocação também. Provocação, então, o que ele fez com a minha cachorra, ele pode fazer com qualquer um. Então ele tem que pagar pelos atos dele, entendeu? E poderia ser uma criança, como você disse, foi um animal, e as pessoas também que sirva de lição para que respeitem os animais? Sim, que isso daí sirva de lição para outras pessoas que têm a intenção de fazer isso. Porque ali, querendo ou não, é uma vida, entendeu? E tem que saber que aquilo ali tem que ser respeitado. Como que tá sua filha, assim, a cachorrinha? A gente vê ela se posicionando aqui no asfalto, ajoelhada no chão. Pô, em casa tá todo mundo abalado, né? Minha esposa foi trabalhar, tá todo mundo chocado. Entendeu? Minha filha é muito apegado com ela também, mas fazer o quê, né? A gente vai levando a vida aí agora. Muito obrigada pela entrevista. Agora a gente vai acompanhar o que disse o delegado, né, a respeito da prisão. Esse caso aconteceu aqui no Paranoá Parque ontem. As câmeras registram 12h29 em ponto ali. E ele foi preso ontem mesmo. A gente vai ouvir agora o delegado responsável por esse caso, na 6ª DP, Ricardo Viana. De posse dos fragmentos da placa e também de imagens do local, conseguiram localizar o suspeito, um homem de 37 anos, o qual era motorista de aplicativo. Este indivíduo foi encaminhado e conduzido à 6ª Delegacia de Polícia, local em que foi autuado pelos crimes de maus tratos de animais, agravado pelo resultado morte e também por ter atropelado um cachorro. A pena desse crime é de 2 a 5 anos, não cabe fiança na esfera policial e o indivíduo vai ser encaminhado à carceragem do DPE, onde ficará à disposição da Justiça. Pois é, Felipe, é isso aí. Pelo menos ele foi localizado, preso, né? Não vai trazer a Nina de volta, mas como o Emerson, tutor, falou, serve de lição, né? Para que as pessoas respeitem os animais. Poderia ter sido uma criança, foi um animal. E ele deve pagar por isso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, VV. Até para que pouco a pouco a gente acabe com essa sensação de impunidade quando há maus tratos a animais, né? As penas ainda são muito brandas, mas esse pouco tempo que esse rapaz ficar detido servirá de lição. O que eu fico mais estarrecido é com a impressão de que não foi realmente um acidente, de que ele não viu a cachorrinha, não. Parece realmente que não só foi de propósito, como foi para afrontar, porque depois ele ainda faz um gesto obsceno para o dono da cachorra, que tem que lidar com a filha pequena ali, perdendo a cachorrinha, realmente muita maldade. Obrigado, viu, VV, pelas informações. Deixa eu contar agora uma história inusitadíssima para vocês. Um carro que sai da pista e atinge
em cheio uma árvore, por si só, é uma cena que chama a atenção, né? Se você estiver no trânsito, com certeza você vai reduzir um pouco a velocidade e vai olhar. Mas e se for um McLaren 600 LT, avaliado em 3,5 milhões de reais? Esse acidente foi registrado aqui no DF, em uma via nossa. Vitória Melo, onde foi, Vicky? E mais, quem é o dono dessa super máquina que agora está avariada? Um jogador de futebol, Felipe, Paulo Henrique Santos, de 27 anos. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse acidente foi ali próximo ao Parkway. Eu conversei com o Paulo Henrique agora há pouco por telefone e ele me explicou o seguinte, que ele estava voltando de um almoço ontem por volta de 4 horas da tarde, estava sozinho no veículo e estava chovendo muito no local ali no momento desse acidente. Ele não sabe ao certo o que aconteceu, mas acabou perdendo o controle da direção, subindo no canteiro e atingindo essa árvore. Como você disse, né, é um carrão. Esse acidente chamou a atenção de muita gente. E curiosos pararam ali para tirar foto, filmar. Teve gente até fazendo live do carro batido ali em cima do canteiro. Como você disse, essa McLaren pode custar até 3,5 milhões de reais. Para ter uma ideia, só de IPVA esse atleta desembolsou cerca de 82 mil reais, então é para poucos, viu? Eu conversando ali com ele por telefone, pedindo algumas informações sobre o veículo, ele até me perguntou, você tá querendo comprar? Eu falei, né, tá faltando um pouquinho de dinheiro ali na minha conta para eu conseguir comprar um carro de 3,5 milhões de reais. Bom, para quem não conhece o Paulo Henrique Santos, ele é jogador do Xangai Port da China. Ele nasceu aqui no Distrito Federal, em Ceilândia, começou a carreira em 2012 no Esporte Clube da Bahia e no ano seguinte migrou para a Espanha. Foi na Europa onde ele começou essa carreira internacional e segue fora do país até hoje. Ele está aqui em Brasília, passando uns dias com a família, até me disse que vai viajar agora por volta de 12h30. A gente queria gravar uma entrevista com ele. Ele disse que volta na quinta-feira e aí vai resolver o que vai fazer com esse carro. Por enquanto, o veículo está em um depósito ali próximo ao aeroporto local onde ele comprou esse possante, né, Felipe? Mas ainda bem que foi só um prejuízo material e um baita prejuízo. Eu conversei com ele por telefone, como eu estou dizendo, e a gente separou um trechinho para mostrar para vocês. Olha só. Você estava indo para sua casa? Você mora aqui no DF aonde? É no Parkway mesmo? É no Parkway, mano. No Parkway é o caminho de casa, né? Tava indo pra casa, atualmente, cochilar um pouquinho, tinha acabado de almoçar. Aí acabou que aconteceu. Tava chovendo muito, né? E as ruas do DF aqui é complicado. Foi um susto bastante grande, mas tranquilo, tá todo mundo bem, tranquilo, já vou viajar hoje, esfriar a cabeça. Mas aí ele vai ficar na oficina, é isso? É, ele vai ficar na oficina, não, ele vai ficar no galpão, que é de um amigo meu, que é da Avenida, ali no aeroporto também. E aí depois eu decido, né? Se eu mando pra São Paulo, porque se for consertar vai ser em São Paulo. Sim. E também já deu sim pro meu carrinho, porque eu não vou conseguir pilotá-lo de novo. Sim. Mas quando eu voltar, aí eu não sei. O bom é que eu tô bem, que as minhas perninhas estão funcionando, porque se eu tenho que fazer gol para conseguir mais gols melhor. Meu Deus do céu, sim, Vitória, foi só prejuízo material, mas que prejuízo, né não? Ele mora ali no Parkway e foi ali perto da casa dele mesmo que ele bateu, não foi? Ele estava voltando desse almoço ontem à tarde por volta das 4 horas, estava voltando para casa mesmo. Aqui no DF ele tem uma casa no Parkway, ele mora ali. Então foi no caminho de casa que aconteceu esse acidente. Ele até comentou comigo uma curiosidade que ele comprou o carro na China. Na verdade, assim, ele fez uma ligação, enfim, conversou com o dono da loja aqui do Distrito Federal, mas ele estava na China, ele nem viu o carro ali na hora de comprar, foi uma compra ali por telefone, enfim, a distância, né? Foi uma compra à distância, uma compra carinha, né? Para não olhar ali o veículo, ter todas as informações, mas é um veículo, né? Só quem tem muita grana para comprar uma coisa dessa. Como ele disse, pelo menos está bem, né? Vai continuar fazendo gol lá na China, continuar ganhando o dinheirinho ou o dinheirão dele. Que você estava comentando 3,5 milhões de reais no preço do carro, às vezes uma cifra desse
tamanho, a gente tem dificuldade, né, de entender quanto é, o que dá para comprar, mas para a gente ter ideia do custo que é ter um carro como esse, de quão rico você precisa ser, uma conta rápida, se você trouxe para a gente que o IPVA foi de R$82 mil, significa que você precisa separar por mês quase R$7 mil por mês, só para pagar o IPVA desse carro. E se você não quiser pagar o seguro, eu não quero nem saber quantos quilômetros por litro esse carro faz na gasolina, porque aí a conta... diga, Vicky. Ele estava procurando um comprador, te falei, né? Ele perguntou se eu queria comprar. Vai que, né, você com seu mega salário, você não compra aí esse poçante. Vicky, tá um pouquinho longe, mas não é muito também não. Obrigado, viu, pelas informações. Ô, gente, Brasília é uma cidade com uma população de altíssimo poder aquisitivo, né? Não é raro a gente ver Ferrari, Porsche, BMW tem aos montes pelas ruas, mas agora McLaren eu nunca tinha visto. Talvez não tenha reparado também, né? Mas muito bem, Cleiton Souza é o apresentador do programa Última Marcha, que estreia aqui no SBT dia 6 de março. Mas, Cleiton, eu resolvi te acionar já hoje para você explicar pra gente que carro é esse que o Paulinho Xangai jogou com tudo numa árvore, meu amigo. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para quem acompanha o SBT neste exato momento. Um dia ensolarado, né? Ontem choveu, foi quando aconteceu o acidente, mas pelo menos hoje São Pedro clareou um pouquinho aí o nosso céu e isso é muito bom. Na verdade, o meu coração está apertado aqui. Desde que eu vi essa notícia, eu recebi algumas fotos ontem pelo WhatsApp mesmo, de alguns amigos que são desse universo dos carros esportivos e como não ficar abalado, né? A gente que é apaixonado por carros, sempre, quando vê uma máquina dessa de perto, fica emocionado e ver a máquina amassada, batida depois de um acidente, realmente é muito triste. Mas olha só algumas curiosidades aí. Eu conversei com pelo menos 4 pessoas depois do acidente. A informação que eu tive é o seguinte: o jogador fica na China, mas tem um amigo dele que normalmente cuida desse carro. Esse amigo costuma fazer uns passeios, inclusive com um cantor de rapper bem famoso aqui de Brasília. Esse carro já foi visto em Ceilândia, inclusive, Pontão do Lago Sul. Então é um carro que já roda em Brasília há algum tempo. As informações que eu tinha recebido, Felipe, ligavam o seguinte: segundo o dono dessa máquina, pelo menos foi a informação que eu recebi, um brasiliense comprou esse carro por volta ali de 2019, 2020 e vendeu para esse jogador. A gente precisa depois confirmar todas essas informações. O fato é que, na época do lançamento, só para a gente ter uma noção, esse carro foi importado para o Brasil, oficialmente pela McLaren, apenas 4 unidades no Brasil todo, em 2019, e ela já custava R$2.700.000. Então a gente está falando de R$3,5 milhões, pode ser que o carro custe até mais do que isso, porque não existe uma tabela específica para carro de alto padrão, de alto desempenho. Porque, por exemplo, só para você ter uma ideia, só um escapamento de titânio, por exemplo, que você pode instalar num carro desse, custa em média R$120 mil. Você pode personalizar a roda, Há uma agência, adquire o veículo, já sai de lá com o veículo do seu nome. E temos agora o TEI Cidadão. O que é o TEI Cidadão? É o cidadão com a sua plena autonomia fazendo a transferência do seu smartphone do carro que ele vende para A ou para B. Só podem ser transferidos pela internet veículos emplacados no DF e que não tenham nenhum débito. Vendedor e comprador também precisam ter cadastro biométrico no Detran. Durante a transação, é feito o reconhecimento facial pela câmera do celular. Cerca de 800 mil pessoas já estão cadastradas no sistema do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. O serviço precisa ser agendado no portal do Detran. Nós não fazemos transferência de veículos de outras unidades da federação pelo TEI por um motivo absolutamente simples, porque essa tecnologia é exclusiva do DF. Para o empresário, a transferência digital agiliza a entrega dos veículos e desafoga até o trabalho do judiciário. Na minha empresa, todos os veículos já estão vistoriados, porque a vistoria vale por 90 dias. E com a chegada do TEI, a expectativa é que o consumidor já saia da loja com o carro transferido para o próprio nome dele. Câmeras de segurança flagraram um espancamento na saída de um bar no setor Arniqueiras. 3 homens bateram na vítima e o jogam da escada. Essa vítima é um bombeiro militar aqui do Distrito Federal que ficou muito machucado, mas felizmente conseguiu fugir e se esconder num hotel perto do bar onde isso aconteceu. A repórter Kátia Gomes está em frente ao bar onde toda essa confusão foi registrada. Kátia, boa tarde para você. Que informações você tem daí? Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a confusão foi exatamente aqui
neste bar, né? Tudo começou aqui e esse caso, Malta, foi na madrugada da segunda-feira da semana passada. As informações que a gente tem é de que esse bombeiro teria vindo até o bar comemorar o aniversário de um amigo. No momento de ir embora, ele pagou a conta e ficou aqui do lado de fora esperando os amigos que ainda estavam dentro do bar. Aqui, ele teria sido ameaçado por um outro frequentador do bar. A gente não sabe exatamente qual o motivo dessa ameaça, o que teria acontecido, mas ele foi ameaçado e logo em seguida, esse homem deu um soco no rosto do sargento dos bombeiros. Em seguida, 2 amigos desse agressor partiram para cima do sargento, também começaram as agressões. E aí foi neste momento que o bombeiro ele fugiu e ele tentou se esconder naquele hotel que fica bem aqui na esquina, né? Nós estamos aqui na ADE de Águas Claras. O bombeiro conseguiu se esconder, só que os homens que tinham iniciado a agressão aqui no bar foram atrás dele. Na imagem de circuito de segurança, dá para ver inclusive que um dos homens segura um pedaço de pau. Esses 3 agressores, eles entraram no hotel procurando, né, o bombeiro que estava escondido dentro de um quarto. Procuraram, não acharam e saíram do hotel. Só que mais ou menos 5 minutos depois, eles receberam uma informação de uma mulher de que o sargento estava assim escondido. Foi aí que esses homens, né, os frequentadores aqui do bar, esses criminosos, voltaram para o hotel, conseguiram abrir a porta onde o bombeiro estava escondido ali no quarto e começaram a agredi-lo, né? Foram chutes, socos, uma sessão de espancamento. Tanto que depois de terem agredido o bombeiro, eles ainda empurraram ele por escada abaixo. Na imagem dá para ver o momento em que, a imagem inclusive é forte, o momento em que o sargento ele sai rolando pela escada. E aí, quando ele chegou, depois ali no final da escada, né, ele desmaiou, perdeu a consciência e acordou sendo socorrido pelos bombeiros. A informação que nós temos, Malta, é que enquanto ele estava escondido dentro do quarto do hotel, ele teria ligado para a polícia militar, só que a PM não chegou a tempo. Então ele foi socorrido pelos colegas de farda, né, por outros bombeiros. Eles encaminharam o sargento para um hospital particular de Taguatinga. Lá ele foi socorrido, recebeu todos os atendimentos. Ele teve fratura na costela, também fratura no nariz e também cortes na cabeça, né? Uma situação bastante complicada, Malta, porque o que levou esse sargento ser espancado por esses 3 homens, a gente ainda não sabe. Entramos em contato com a Polícia Civil e eles falaram que estão apurando o caso, né? A gente sabe até o momento que esses 3 autores ainda não foram identificados, então o caso continua sendo investigado. Mas tudo, Malta, começou exatamente aqui na porta deste bar, que fica aqui na ADE de Águas Claras, fica aqui próximo ao Riacho Fundo 1, próximo também aqui essa região da Arniqueiras, exatamente aqui na beira da pista, né? Uma área bastante conhecida por ter diversos bares. Então, isso teria sido na madrugada da segunda-feira da semana passada, ali por volta de 4 horas da manhã, né? Então, a gente não sabe exatamente o que levou, se foi o consumo excessivo de álcool, o que pode ter gerado ali, né, esse princípio de confusão. O que a gente sabe é que o sargento dos bombeiros foi agredido por 3 homens, tentou se esconder aqui no hotel que fica bem aqui na esquina, foi perseguido por esses agressores, inclusive ele teria entrado aqui, olha aí, pela imagem, a gente dá para perceber que ele entrou pela garagem aqui do hotel, tá vendo? Tem ali uma placa ali, ó, garagem, vê se o Rogério Silva, o Dentinho, consegue mostrar para vocês. Então ele teria entrado pela garagem, subido as escadas, se escondido dentro de um dos quartos do hotel e mesmo assim ele foi encontrado por esses homens e na imagem é até curioso porque esses criminosos eles ficam pedindo silêncio, justamente para o bombeiro não perceber que eles estavam ali à procura deles. E aí eles conseguem abrir a porta, espancam o sargento dos bombeiros, que tem 36 anos, jogam ele escada abaixo até ele perder a consciência. E logo depois os agressores fugiram, Malta. Não, então, Kátia, que informações você tem brevemente, tá, sobre o estado de saúde do bombeiro? Ele tá bem?
Parece que apesar das lesões, ele está bem, ele já recebeu alta do hospital, mas ele teria tido uma fratura no nariz, quebrou uma costela e teve cortes na cabeça também. E agora ele está se recuperando, inclusive está de atestado médico do Corpo de Bombeiros. Evidentemente. Obrigado, Kátia, pelas informações. Vocês vejam, né, que imagens fortes. A gente agradece ao Portal Metrópolis que nos cedeu esse circuito de segurança de dentro do hotel, onde o sargento foi espancado depois dessa confusão ainda a ser explicada, que começou na rua, mas que terminou dentro do estabelecimento. As pessoas vão até aquele quarto, forçam a porta, conseguem pegar o sargento, batem nele e ainda jogam o homem pela janela. Como você está vendo aí na tela, ó, isso já foi depois que ele foi retirado do cômodo e depois foi jogado pela escada até ficar desacordado. Obrigado, Kátia, pelas informações. A diretora do Centro Pop, que é um órgão do GDF que atende a população de rua, foi ameaçada de estupro e de sequestro justamente por um dos homens moradores de rua que é atendido pelos serviços do centro. Esse suspeito, que na ficha criminal já passou mais de 10 anos preso por tráfico de drogas, agora foi preso de novo. Vitória Mello, é óbvio, né, que essa mulher está com medo de ser atacada se esse homem vier a ser solto. Muito medo, né, Felipe? Imagina só. Por isso, a Polícia Civil fez até o pedido de prisão preventiva ao juiz da audiência de custódia. Isso para que esse homem não saia de trás das grades, continue preso. Como você disse, ele já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e também por roubo e só estava na rua há 4 meses. Apenas 4 meses ele foi liberado do sistema carcerário. Nós estamos aqui com o delegado responsável por essa investigação, doutor Maurício Iacozili, que vai explicar para a gente o que esse homem fazia, né? Como ele agia. Doutor, boa tarde. Obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Desde a última quarta-feira ele estava assediando essa diretora lá do Centro Pop, né? Dizendo que queria manter relações sexuais com ela. Isso diariamente. Na sexta-feira ela então teve uma conversa mais dura com ele, falando que não ia admitir esse comportamento dele lá. Quando ela estava indo embora, ele viu que tinha uma cadeirinha de criança no carro dela e falou: "Ah, você tem filha, né?" Já deixando uma ameaça velada contra ela também. Isso deixou ela extremamente preocupada. Quando então na segunda-feira ele novamente retornou lá pela manhã, ela então entrou em contato com a delegacia, só que o homem acabou saindo de lá. E no período da tarde, quando ele retornou para o Centro Pop, nossa equipe foi até lá e realizou então a prisão em flagrante. Nós inclusive ouvimos outras testemunhas, outros moradores de rua, que confirmaram que ele dizia isso para os outros moradores, inclusive quando ela não estava presente. Ele chegou a inclusive dizer que, se preciso, a sequestraria para manter relações sexuais com ela. Doutor, era um homem que era atendido ali no Centro Pop e aí então ficava observando a rotina da diretora. Exatamente, ele sempre a abordava ou quando ela estava chegando ou quando ela estava saindo de lá, e sempre fazendo esses comentários lascivos, né, com intenção de querer manter relações sexuais com ela. No interrogatório dele na delegacia, ele disse que fazia esses comentários pois achava que ela também estaria apaixonada por ele, o que demonstra ainda maior periculosidade, já que ele criou toda uma história na cabeça dele. E, doutor, ele já tinha sido preso por tráfico de drogas e na hora da prisão, né, ele parecia estar sob efeito de drogas. Como que era? Porque para imaginar uma cena dessa, para criar uma situação dessa, tem que ser pelo menos, né, tá pelo menos instável ali psicologicamente. Não, então isso foi uma coisa que inclusive chamou a nossa atenção, já que ele não aparentava estar sob efeito de nenhum tipo de droga, o que demonstra realmente que se trata de uma pessoa perturbada, que tem algum transtorno e que infelizmente pode acabar agredindo a vítima e causando danos ou à sua liberdade sexual ou até mesmo à sua vida. Mesmo ali o Centro Pop tendo seguranças, né, essa mulher corria risco, né? Exatamente, já que ele sabia a hora que ela chegava, a hora que ela ia embora, podia pegar uma hora que a segurança estivesse distraído, e a gente não sabe o que ele seria capaz de fazer, razão pela qual a gente já interviu antes que o pior acontecesse. E é um serviço muito importante para a população em situação de rua, né, doutor? Exatamente, eles fornecem alimentação, higiene pessoal, mas infelizmente algumas pessoas acabam indo lá e abusando dessa situação e causando transtornos tanto para os funcionários quanto para os demais moradores de rua. E agora, esse homem já passou pela audiência de custódia, vocês pediram a prisão preventiva mesmo temendo pela situação da vítima, né? Qual que é a situação desse homem agora? Ele foi encaminhado para a carceragem do DPE e a audiência de custódia dele será na manhã de amanhã. E nós encaminhamos juntamente com a documentação um pedido para que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva, a fim de resguardar a integridade da vítima. E vocês acreditam que sim, ele poderia
praticar algum ato mais agressivo com essa mulher. É um homem que já tem um histórico criminal. Isso realmente seria possível e por isso ter mesmo essa ação de uma prisão preventiva para que ele continue preso? Exatamente. No nosso entendimento, ele em liberdade tem grandes chances de causar um mal maior para a vítima, tanto pelo seu histórico criminal, quanto pelo seu depoimento na delegacia, pela forma que ele estava agindo, razão pela qual a gente fez esse pedido de prisão preventiva. Muito obrigada, doutor. Felipe, então é isso, né? É uma mulher no seu local de trabalho sendo ameaçada por uma pessoa que é atendida nesse local. Você tem alguma pergunta a fazer ao delegado? Não, Vicky, realmente, né, a pessoa, além de ser mau caráter, agressivo, violento, ainda tem ingratidão mesmo, porque é uma pessoa que presta serviço de apoio a ele. Essas pessoas têm que aprender que ameaça é crime e que vai levá-las a passar pelo menos um dia ou dois na cadeia. Inclusive, vi que tem um outro caso que está com a polícia, que é de um flanelinha que foi preso por fazer graves ameaças contra uma motorista que havia estacionado o carro ali, não é? A polícia já sabe que não é a primeira vez que esse flanelinha bota medo em motorista. Não é a primeira vez. Inclusive, a polícia está divulgando, né, a foto desse homem. Eu vou pedir até para o nosso diretor rodar. O nome dele é Welton José da Costa, conhecido como Paulão. Vamos conversar, né, novamente com o doutor Maurício, porque ele vai explicar para a gente como esse homem agia no estacionamento de um supermercado, né, sempre coagindo as vítimas. Não é isso, doutor Maurício? Como que esse homem fazia essas ameaças nesse estacionamento? Nossa delegacia começou a receber muitas denúncias no 197, denúncias anônimas, informando que haveria um flanelinha que estaria coagindo e extorquindo os usuários de um estacionamento público na 402 Sul. Diante disso, nós deixamos uma equipe monitorando esse suspeito, quando então, na noite de sexta-feira, ele, de forma extremamente agressiva e violenta, passou a exigir dinheiro de uma mulher que estava já indo embora com seu veículo e estava desacompanhada. Essa mulher, então, deu o dinheiro a ele, quando foi nossa equipe, então, o prendeu em flagrante pelo crime de extorsão. Nós agora pedimos a divulgação da foto dele para que outras vítimas sintam-se encorajadas para denunciá-lo também presencialmente na delegacia, para que a gente possa então instaurar outros inquéritos policiais e deixar esse indivíduo por mais tempo preso e fora do convívio social. E ele tinha um perfil de vítima, não era qualquer um que ele abordava dessa forma. Exatamente, ele sempre abordava mulheres sozinhas ou então idosos desacompanhados, o que demonstra também que ele ser um indivíduo covarde, já queria se aproveitar da fragilidade, já que ele era um indivíduo grande, de porte físico grande, e utilizava disso então para amedrontar as vítimas e assim conseguir o dinheiro. A gente vê, né, ainda mais nessa situação que o país está, muitas pessoas no sinal, flanelinhas também fazendo o seu trabalho de forma correta. É muito importante alertar a população que vale sim ajudar, mas de uma forma, enfim, que essa pessoa não seja agressiva, né? Uma forma que você tenha essa vontade de ajudar. Exatamente, se for algo assim, de comum acordo entre as partes, sem uma ameaça, sem uma agressão, a gente não tem nenhum problema com isso. Entretanto, infelizmente, alguns indivíduos vêm abusando dessa situação, vêm riscando veículos das vítimas, vêm algumas vezes até agredindo. Há pouco mais de 2 anos. Lembrando também que Manuel Silva Rodrigues, depois que foi flagrado transportando 37 quilos de cocaína, deu início então à Polícia Federal à Operação Quinta Coluna, que investiga justamente a participação de outros militares no transporte de droga. Inclusive, outros 3 já foram presos, foram cumpridos até então 15 mandados de busca, prisão e apreensão, e um desses mandados teve, inclusive, como alvo a esposa de Manuel Silva Rodrigues. Ele que então continua na Espanha acompanhando o seu julgamento, teve a primeira instância agora definida nesse julgamento de manhã aqui em Brasília, e que então a segunda instância, o recurso final, cabe ao Superior Tribunal Militar, o STM. Malta. Precisa ser punido exemplarmente esse sargento, porque não pode manchar a imagem da Força Aérea Brasileira. E, André, fica um caso para a gente refletir que o tráfico de drogas não é praticado, aliás, é muito pouco praticado pelo aviãozinho que está na ponta do comércio de entorpecente. O tráfico internacional de drogas se vale muitas vezes de pessoas acima de qualquer suspeita para conseguir levar quilos e quilos de cocaína pura de um país para o outro. No caso, um militar brasileiro que continua preso na Espanha e, como trouxe as informações o André Anelli, agora foi condenado pela Justiça Militar Brasileira.
que está deixando muita gente intrigada. Foi lá no México. Ô, diretor, será que a gente já pode colocar as imagens para ver? Câmeras de segurança mostram o exato momento em que centenas de pássaros, ó que coisa incrível, da espécie graúna de cabeça amarela caem mortos sobre as casas e uma rua na cidade de Chihuahua, no norte do México. Autoridades mexicanas se declararam chocadas com essas imagens e até agora não sabem ao certo o que causou. Parece que é um monte de terra caindo, gente, uma poeira, mas não. É uma revoada de pássaros que cai. Você percebe que muitos deles já caem mortos e outros depois levantam voo. O fato ocorreu na manhã de 7 de fevereiro e as imagens vieram à tona agora. Na internet teve gente dizendo que o apocalipse chegou, né? Porque é assustadora a imagem depois da divulgação desse vídeo. Segundo os jornais mexicanos, algumas hipóteses estão sendo levantadas, como sobrecarga elétrica, inalação de fumaça tóxica de um aquecedor que fica nessa região, ou até mesmo um erro de rota dos pássaros que nessa época do ano costumam migrar em bando. Será que eles erraram ao ponto de caírem todos juntos? Um incidente semelhante aconteceu no Reino Unido neste mês, quando centenas de pássaros foram vistos caindo do céu e que também até agora não teve uma explicação muito certeira. Sobre esse assunto eu chamo o biólogo da Universidade Católica, Eduardo Guimarães, que vai tentar nos ajudar a entender o que pode ter acontecido. Eduardo, pelas imagens e pela sua experiência, o que você pode nos dizer? Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Então, tudo muito ainda especulação em relação a isso, né? Levantaram a questão de poder ser choque elétrico, mas é muito improvável que os animais, eles todos, né, tomariam um choque junto a ponto de todos caírem, né? Olhando as filmagens, vendo e revendo, né, e conversando com outros amigos que trabalham com aves, assim, eu acho que o mais provável seria aquele comportamento de murmuração, né? Que seria aqueles voos sincronizados que as aves fazem para fugir de um possível predador e uma murmuração mal calculada, a ponto deles chocarem no chão, né? Mas, assim, é importante ressaltar que é tudo muito especulativo, precisa investigar como foi feito no Reino Unido e que está chegando a algumas conclusões. Mas é isso que a gente tem até agora e vamos tentar entender o que aconteceu, né? Se realmente foi um caso de poluição, isso é gravíssimo, né? Em decorrência de tudo que a gente está vendo aí das mudanças climáticas e esse impacto direto, né, que as aves estão sofrendo, caso seja isso. Ô Eduardo, essa espécie graúna de cabeça amarela normalmente migra em bando mesmo? Eles voam todos juntos e por isso se acontece um incidente com um, afeta o bando todo? Então, existem muitas espécies que migram, né? O comportamento migratório nas aves é bem conhecido, essa é uma espécie que migra. Mas esse comportamento de fazer voos sincronizados é, na verdade, um comportamento antipredatório. Então, as aves, elas fazem esse tipo de voo para fugir de um predador, de voar junto, né? E nas grandes migrações, acaba que esses animais voam em bandos grandes, realmente. Tem imagens fantásticas lá na Europa e nos Estados Unidos de bandos quase fechando a luz solar, né, da quantidade de aves que voam junto. Então, a gente ainda está tentando entender, mas com certeza isso chama a atenção de todo mundo, né? Muito obrigado pela presença e pelas explicações. É isso, pessoal, um monte de pássaro caindo junto do céu, mas os especialistas ainda precisam se debruçar melhor sobre essas imagens para entender o que aconteceu. Ainda sobre ciência, olha que legal, um grupo de pesquisadores de uma universidade particular aqui do Distrito Federal passou um período na Antártica para estudar o comportamento de musgos numa região de condições de vida extremas. Mas para que estudar musgo no gelo? Eu respondo, é que esses estudos podem levar à descoberta de novos antibióticos para ajudar no combate a diversas doenças. Um pouco do DF ocupando um espaço na Antártica. O grupo de pesquisadores da Universidade Católica saiu de Brasília em direção a uma das regiões mais isoladas do mundo com um objetivo claro: estudos biotecnológicos. Ao todo, são 3 pesquisadores, alunos de graduação, mestrado e doutorado em ciências genômicas e biotecnologia que estão sob a supervisão e coordenação do professor Marcelo. O projeto de pesquisa vai estudar musgos antárticos, que são pequenas plantas, e entender como elas conseguem sobreviver em um ambiente considerado tão hostil e inóspito. Depois de um momento no qual esses musgos encontram-se bastante tempo sem ver luz, eventualmente depois durante o verão, eles veem muita luz. E tudo isso influencia a resposta dentro dessa planta.
A pesquisa começou em 2018 com um estudo de musgos aqui no Cerrado e agora vai ser complementada com os dados das plantas da Antártica. E a ideia no final é que nós possamos pegar toda essa exploração da informação genética, fazer uma comparação evolutiva entre elas, além, claro, de fazer uma exploração biotecnológica dessas plantas. Além de entender como funciona o comportamento genético dos musgos em condições tão extremas, a pesquisa biotecnológica vai gerar conhecimento sobre novas moléculas que podem abrir caminhos para o desenvolvimento de medicamentos para o combate de alguns tipos de doenças. Então, a exploração biotecnológica dessas moléculas pode gerar novos antibióticos para curar diversos tipos de infecções, por exemplo. Nós podemos, às vezes, salvar novas vidas. A equipe de pesquisadores da Universidade Católica de Brasília vai ficar em missão na chamada Operação Antártica 40 até 15 de fevereiro, como parte do Programa Antártico Brasileiro do Governo Federal. E depois que o grupo retornar ao DF, a pesquisa vai continuar com a análise. Sempre novas portas se abrem na ciência, e isso se torna um trabalho de vida. Desde ontem a gente está falando sobre o Banco Central ter aberto o site que permite que você consulte se tem algum dinheirinho esquecido em contas bancárias, né? São 8 bilhões de reais disponíveis. Então a gente vai ver como é que foi esse primeiro dia de consulta. Você tinha dinheiro esquecido? Pode rodar. Marília não perdeu tempo e fez a consulta para ela, para a mãe e para a tia. Em relação ao site de pesquisa, eu pensei que estaria... por questão de muita gente estar pesquisando, né? Eu pensei que estaria bem pesado, mas não, foi muito fácil. Foi questão de 1 minuto, eu consegui ver o meu. A notícia boa é que todo mundo tem dinheiro para receber. Valor extra que já tem endereço certo. O valor que eu tenho a receber, eu vou aplicar, que a gente costuma aplicar aqui em algumas ações, e é isso que a gente vai fazer, porque eu acredito que não tenha muito. Mas o que tiver ali dá para aplicar. A consulta de Marília faz parte de um número de mais de 20 milhões de CPFs e CNPJs checados no sistema Valores a Receber até o início da tarde desta segunda-feira, segundo o Banco Central. A plataforma teve que ser reativada, porque quando o sistema foi lançado, em 24 de janeiro, não suportou o número de consultas. Ao contrário do sistema anterior, agora não é preciso mais ter o cadastro para fazer a pesquisa. É só digitar valoresareceber.bcb.gov.br. Digite o seu CPF e a data de nascimento, ou o CNPJ e a data de abertura da empresa. Nesta consulta, o sistema pode te dar 2 respostas. Vai informar que você não tem dinheiro a receber e dará uma data para uma nova consulta, de um segundo lote de devoluções. Ou vai dizer que você tem sim dinheiro a receber, também com uma data. Apenas neste dia, pelo mesmo site, você vai saber quanto tem disponível e poderá pedir a transferência para uma conta corrente ativa. Segundo a estimativa do Banco Central, 8 bilhões de reais estão parados em milhares de contas. Existe um calendário para pedir o resgate do dinheiro, a partir da data do nascimento ou abertura da empresa. A consulta do valor disponível e o agendamento do resgate devem ser feitos a partir de março. Mas fique atento, porque a possibilidade de resgate também abre a oportunidade para a atuação de golpistas. É o que alerta a economista e coordenadora do Programa de Educação Financeira do IDEC. É muito importante que o consumidor esteja atento a qualquer tipo de mensagem por e-mail, por aplicativos através do WhatsApp, por telefone. É muito importante esse cuidado nesse momento. 12h41, vamos agora ao vivo com a Vanessa Vitória tratar do caso desse técnico de informática que por 4 anos perseguiu uma mulher com quem ele nem teve jamais qualquer relacionamento amoroso. Conheceu essa moça no ambiente de trabalho, perseguiu a mulher de todas as formas e terminou agora preso. Depois que a vítima até se mudou para Bahia para tentar fugir dele. Não foi isso, VV? É contigo. Oi, Felipe, exatamente, foi isso mesmo. Imagina só a pessoa chegar numa situação de se mudar por causa de uma perseguição, por causa de outra pessoa que quer possuí-la de qualquer jeito. Olha só, esse caso começou lá em 2016. Os dois trabalharam juntos. Ele tem 37 anos, ela 23 anos. Trabalhavam na mesma empresa. E aí, logo no início, ele já começou a incentivá-la a ficar com ele, a tentar.
um relacionamento amoroso com ela, mas ela recusou, não quis, ok. Só que ele não desistia, ele continuava assediando ela. Até que, inclusive, esse caso foi parar na direção da empresa, faziam reuniões com ele, e aí ele falava, não, beleza, vou parar, não vou fazer mais isso não. Só que ele não parava, ele continuava. Ela teve um pouquinho de trégua quando esse homem saiu da empresa, e aí ficou um pouquinho de paz, mas durou pouco porque ele começou de novo, criava perfis falsos na internet, entrava em contato com ela por telefone, começava a persegui-la, e aí, depois que eles não estavam mais trabalhando juntos, a ideia dele foi outra, ele queria sequestrá-la. E ele falava assim, ó, nós vamos viver felizes para sempre. Imagina uma mulher sequestrada vivendo feliz para sempre? Mas na cabeça dele era isso mesmo. E aí o que aconteceu? Ela estava muito abalada psicologicamente, falou, gente, vou embora, vou mudar para Bahia. Foi para Bahia. De repente, quem que ela encontra? Ele. Gente, ele foi para lá, ela se encontrou com ele lá, ela levou um susto, né? E aí ele continuava o assédio, não desistia. No fim do ano passado, essa moça, ela voltou a morar aqui no Distrito Federal e aí piorou mais ainda, Felipe. O que ele fez? Além dos perfis falsos que ele já criava, os números falsos, porque a nossa produção conversou com ela e ela falava assim, gente, eu bloqueava ele, aí ele criava outro perfil, eu bloqueava ele, ele arrumava um outro número, ele não desistia mesmo. E aí no fim do ano passado, quando ela voltou a morar aqui no Distrito Federal, ele começou a se aproximar de amigos dela, de familiares dela, e aí ela falou, pera, agora eu tô com medo, espera. Aí ela procurou a polícia, contou toda essa história, e aí esse caso começou a ser acompanhado. Porém, ele continuou não desistindo, né, de conquistá-la, né, sabe lá o quê. E ontem, o que ele fez? Ele mandou várias mensagens para ela, ele ligou várias vezes para ela. Como o caso já estava sendo acompanhado pela polícia, esse técnico de TI, ele acabou sendo preso em flagrante na casa dele, no Riacho Fundo 2. A nossa produção conversou com a vítima, ela disse que mesmo ele estando preso, porque ele foi encaminhado para a carceragem agora há pouco, mas ele vai passar por uma audiência de custódia. Isso deve acontecer entre hoje e amanhã. E não sabe se ele vai ficar preso, porque ela não tem uma medida protetiva. Nesse caso aí de perseguição, de stalking, ela não tem, ela tem uma medida cautelar. E ela disse que não se sente segura, ela está com muito medo, né, de que ele saia e continue insistindo. Agora imagina só, Felipe, essa história inteira durou aí 4 anos, essa mulher sendo perseguida constantemente. Agora esse homem preso pode acabar saindo, sim, né, por causa do crime aí, que não é um crime que vai deixá-lo muito tempo atrás das grades. A gente não sabe o que a justiça vai decidir, mas o que ela diz é, ela está com muito medo, insegura. Agora imagina, Felipe, se ela muda de novo, ela vai ter que sair do Brasil, porque pelo visto, se ele sair da prisão e ela se mudar para outro estado, ele vai encontrá-la como encontrou na Bahia. Complicado, né, Felipe? Nossa, demais. 4 anos de terror que essa mulher vivia, né? Que bom que a lei foi modificada muito recentemente para que, pelo crime de stalking, esse homem realmente seja preso, porque ele não efetivamente cometeu um crime gravíssimo contra ela, porque no Brasil só a ameaça é complicado, mas agora não. Tem um crime de stalking, de perseguição, e por ter perseguido essa moça nos últimos meses, ele já pode ser levado à cadeia, para que ela não tenha que mudar de novo do Distrito Federal para poder se sentir segura. Obrigado, VV, pelas informações. E aconteceu de novo. Uma mulher foi agredida e ficou em cárcere privado pelo ex-companheiro. Na semana passada a gente mostrou aqui um caso parecido num condomínio de alto padrão ali na beira do lago, tá? E dessa vez aconteceu na Estrutural, para você ver que homem agressor tem na classe rica, tem na classe pobre. Violência contra a mulher não conhece limites, infelizmente. Todas estão sujeitas a homens violentos. No caso de hoje, a vítima é uma mulher de 38 anos que tinha um filho com um agressor que não aceitava o fim do relacionamento. Ô, Kátia Gomes, é com você. Que informações você tem pra gente dessa história? Oi, Malta. Pois é, olha, essa história é bem complicada porque essa mulher, como você disse, ela tem um filho com o agressor, um filho de 10 anos. Eles se conheceram em Minas Gerais, depois se mudaram aqui para Brasília. Só que quando ela estava grávida, esse homem foi preso. Ele ficou na prisão até 2016, tentou reatar o relacionamento com essa mulher, só que na época ela estava em outro relacionamento. E aí, pouco tempo depois, esse homem foi preso novamente. E aí, agora, no ano passado, ele foi solto e foi aí que ele voltou a procurar a mãe do filho dele. Ela ainda deu uma segunda chance para ele disse que havia mudado, só que logo ela percebeu que não, que ele não tinha mudado, que ele estava fazendo o uso de drogas e
foi aí piorando a situação, ele começou a persegui-la até que ele manteve essa mulher em cárcere privado. Para dar mais detalhes sobre tudo isso, como tudo aconteceu, eu vou conversar agora com a delegada Jane Kleber, que está aqui ao meu lado. Esse caso foi aqui na Cidade Estrutural. Delegada, uma boa tarde. Foram muitos anos, né, que ele passou na prisão, aí mais de 10 anos, saiu uma vez só, ficou pouco tempo fora da cadeia e mesmo assim essa mulher deu mais uma chance para ele e ele não tinha mudado. Isso, para ele queria retomar relacionamento, né? Ele conseguiu um estabelecimento comercial pequenininho e queria construir vida com ela. Mas ele consumia drogas e ficou muito violento. Ele estava muito diferente do que ela conheceu. E a droga o deixava muito agressivo. Então, ela resolve que não quer mais o relacionamento. A partir daí, ele começa a insistir, procurá-la em casa, no serviço. Ela tinha pais idosos, ela temia muito pela segurança dos pais. E no serviço, ele chegou lá fazendo o maior escândalo, porque queria a qualquer custo ficar com ela. Com isso, ele conseguiu tirá-la do serviço, colocou no Uber e ele trouxe aqui para 26 de setembro. E lá, ela queria sair, ele falou não. Ele tinha uma faca enorme que ficava sobre a mesa. Ele não dizia que era para ameaçá-la, mas ela se sentia ameaçada por conta daquela faca, uma vez que o comércio dele era de bebidas. Então, aquela faca não tinha necessidade naquele local. E ela tentou sair para trabalhar, ele não permitiu. Ela fazia a higiene pessoal usando um balde, porque ela não podia ir para lugar nenhum. Então, ela começou a ficar muito apavorada, se sentiu ameaçada. Durante esses últimos dias, ele chegou a agredi-la com socos, ela estava bem machucada quando nós a encontramos, e ela manda uma mensagem. Aproveitou quando ele vendia alguma coisa para se distrair, ela ia lá e mandava mensagem para a amiga, pedindo que avisasse a polícia que ela estaria em cárcere privado. E foi nessa condição que nós a encontramos. E, delegada, além do soco, ela também foi estrangulada por ele, né? Ele chegou a estrangulá-la. E antes disso, até mesmo antes dessa situação do cárcere privado, ela tinha procurado já a delegacia e entrou com uma medida protetiva, não foi isso? Isso. Na quinta-feira, eles foram para um hotel. E nesse hotel, ele consome drogas e começa a ficar agressivo e agredi-la. O dono do hotel chama a polícia. Eles são levados para a delegacia. Ela ela pede a medida protetiva. Mas ela não queria representar criminalmente contra ele, porque ela temia que aquela prisão prejudicasse os processos que ele já tinha com relação ao roubo e outros crimes que ele praticou. E ela teve a medida protetiva deferida. E ainda assim, a gente não sabe se ele tomou conhecimento ou não da protetiva, porque se tiver tomado conhecimento, é mais um crime, porque aí houve descumprimento, uma vez que eles estavam juntos ali no mesmo ambiente. E ele, no dia seguinte, como ele não ficou preso, no dia seguinte ele foi procurá-la e aí ele a pega e traz para aqui, para 26 de setembro. E ela ficou todos esses dias, delegada. Ela não tomou banho, né? Não trocou de roupa. Igual a senhora disse, ela ficou fazendo ali a higiene pessoal com um balde. Ainda matou o serviço porque ele impediu. Ela tinha que trabalhar no domingo e ele não deixou ela sair. Disse que ela só sairia acompanhada com ele. Exatamente. No sábado, ele a levou à casa dos pais dele. Ela pegou o dinheiro que ele conseguiu vender durante o dia e entregou para a mãe dele. Para quê? Para que ele não comprasse drogas com aquele dinheiro. Ele ficou muito louco, irritado, e é quando ele agride aos socos. Ela consegue fugir e sai correndo. Como o local era uma chácara, ela perambulou, estava tudo escuro, terra, não sabia para onde ir. Ele saiu atrás dela, conseguiu alcançá-la. Aí ele pega, traz ela de volta e voltam para o comércio, que é essa distribuidora bem pequenininha, ali 2x2, onde já tinha uma cama e tudo que ele achava que ela precisava. E aí ela ficou ali e não conseguiu mais sair. Porque quando ela pediu para sair, tem que trabalhar, ele não permitiu que ela saísse. E ela ainda foi abusada sexualmente durante todos esses dias? Sim. Ela conta que nesses dias manteve relações sexuais com ele contra a vontade dela, mas que ela cedia por conta da ameaça. Ela tinha muito medo de morrer, porque ele estava muito agressivo. Então, tudo que ele pedia, ela acabava cedendo por medo da pressão que ele fazia sobre ela. Delegada, a senhora disse que ele tinha passagem já por roubo. Lembra os outros crimes praticados por ele? Sim, ele tinha ocorrências de roubo e de furto. E agora ele vai responder por cárcere privado, ameaça, lesão corporal, estupro. Tudo isso no contexto da Lei Maria da Penha. Essa nova prisão vai ser avaliada hoje, que tem audiência de custódia, e isso pode interferir nos processos que ele já tinha. Era o temor que talvez eles tivessem, e ele sim vai ter problemas com as prisões anteriores.
Delegada, mais uma informação. Em depoimento, a mulher disse que no momento em que ele foi preso, ele estava agressivo, ele teria até batido a cabeça dentro da viatura. Ele estava drogado? Como é que foi o estado que a polícia encontrou ele? Sim, ele se surpreendeu com a nossa chegada, foi muito rápido, né? Muito pronta, e ele se assustou. Quando ele é colocado na viatura, ele fica louco. Ele começa a se debater contra as grades. Na delegacia, nós tínhamos que usar até um gás para tentar contê-lo, porque ele também se jogava contra as paredes, batia, tentando se autolesionar. Chorou, gritou, chamou por ela, pediu ajuda, tentou contar uma outra história, nós o ouvimos, mas a história que ele conta não se sustenta, que na verdade as provas dos autos, os celulares, as mensagens, tudo prova que realmente ele a impedia de sair e ele a estava agredindo. Que história, hein, delegada? Pode dizer que todo esse nervosismo, essa alucinação, tudo isso pode ter sido causado principalmente por conta das drogas? Sim, ela disse que ele tinha consumido droga durante a noite. Então, ele fazia um dinheiro ali na distribuidora e pegava o dinheiro e consumia de drogas. Ele usava crack e aquilo o deixava completamente transtornado, o que o tornava ainda mais agressivo e perigoso para ela. Para nós, inclusive, havia um susto, porque nós avistamos a faca e nós temíamos que ele agredisse com aquela faca na hora da prisão. Mas ele foi surpreendido, ficou ali, a gente fala que é congelado. Congelou ele naquela hora e não deu tempo de pensar e a gente conseguiu fazer a prisão. Obrigada, viu, delegada? Bom, agora ela representou contra ele, também está com uma medida protetiva e o homem segue preso. Malta. Pois é, Kátia, a gente fica aqui se perguntando, né, e questionando a situação toda psicológica que essa mulher estava inserida para poder, por exemplo, ter dó do companheiro no momento em que não representa criminalmente contra ele, por medo de que ele se complicasse nos outros crimes que tinha cometido antes, de roubo, de furto. Quer dizer, é uma mulher que apanha, que é ameaçada, mas que mesmo assim ainda guarda um certo afeto por esse agressor. Queria que você questionasse isso com a delegada e a gente trouxesse essa informação aqui para o nosso telespectador. Isso é comum e como ajudar a mulher a se livrar desse imbróglio psicológico que ela se coloca, que ela é ameaçada por um homem e mesmo assim tem pena de colocá-lo na cadeia, de responsabilizá-lo por aquilo que ele faz. Tá, delegada, o Malta perguntou assim, no caso dessa mulher, né, nesse tipo de situação, dá para dizer que ela ainda tinha ali um afeto, um carinho, ela queria ajudá-lo de alguma forma, já que quando aconteceu essa situação do hotel, ela não quis representar contra ele, mesmo sabendo que ele já tinha sido preso, o histórico dele, né, de violência. Nesse tipo de situação, dá para ver que a vítima, ela tem um afeto e como que a mulher pode fazer, o que ela pode fazer para sair dessa situação de afeto e dependência? Então, nessa situação, ela já tinha manifestado diversas vezes que não queria. Ela só estava com ele porque estava sendo ameaçada. Agora, com relação ao processo, isso acontece. Existia um relacionamento entre eles tinham um filho em comum. Então, ela dizia, eu não te quero, mas também não quero que você seja preso ou fique mais tempo preso. Então, existia um pouco de confusão. Ela não queria prejudicá-lo, mas ela também não queria. E ela era muito firme em dizer para ele que não queria. Nós sabemos que as mulheres que são vítimas de violência, isso acontece. Existe uma dependência em relação a algumas, a afetividade mesmo. Às vezes ele não presta, ele agride, mas simplesmente ela ama, ela gosta. Então essas mulheres precisam ser tratadas para que elas consigam se libertar dessa dependência emocional. Outras, às vezes, são dependentes financeiramente, tem outro tipo de dependência, mas algumas sim. Dependentes emocionalmente, acabam retornando, ou no momento da prisão, nós já vimos mulheres sendo presas, e na hora da prisão elas se declaram apaixonadas. Né? Te amo, eu já fiz uma prisão em que ela, na hora, no momento, ela dizia, amor, eu te amo, e ele pedia para que ela procurasse um advogado para socorrê-lo naquele momento. Então isso mostra que o sentimento é confuso, mas nem por isso a gente pode colocar a culpa nessa mulher. Eu sempre insisto nisso. As mulheres não têm culpa, elas são vulneráveis e essa vulnerabilidade precisa ser sanada. Se for vulnerabilidade emocional, quem está à volta dela, o Estado, tem que oferecer condições para que ela se trate e aí consiga se livrar desses agressores. Perfeito, delegada. Muito obrigada pelas suas informações.
Malta, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia. Recado perfeito da delegada Jane Kleber, a quem a gente agradece mais uma vez pela brilhante participação aqui ao vivo. Obrigado a vocês duas. A gente volta a se ver amanhã. Combinado? Tchau!